Deus colocou isso escrito. O homem se sente respeitado por onde ele anda, pela esposa que ele tem. Respeito é basal para o homem. Então, reconstruir a figura masculina dentro de uma família, colocar ele na posição dele, é basal para uma série de fatores. Geralmente é o que eu falo, a família chega até mim, os pais chegam com as suas demandas. Os filhos chegam com as verdades. Porque os filhos, gente, eles são um sintoma, nunca são a causa. Se a família acha que o problema dela está nos filhos, o problema está neles. Porque a criança ela é inserida num ambiente. Você se une a uma pessoa que você escolheu, você cria um ambiente e traz uma criança para esse ambiente. Que culpa que ela tem desse ambiente que você construiu? Ela só vai absorver os sintomas do ambiente que você criou. Então, é que nem... Aí eu falo assim, gente, dá vontade de mandar as crianças para casa, para o parquinho, sei lá, e sentar com os pais. O problema vai pai e mãe aceitar que eles são o problema. É outra luta. Porque sempre vai as crianças. E essa coisa de delegar, e até nas igrejas. Outro dia eu passei numa igreja católica. E aí, eu entendo, assim, escola bíblica, separar todo mundo. Porque a metodologia didática com criança, faixa etária diferente, eu dei aula em EBD para criança e para adolescente. E o linguajar e os estudos eram diferentes para adulto. Mas eu fui nessa igreja, passando pela igreja católica com meu cachorro, e estava tendo lá a missa. Gente, eu fui que nem invasora, entrei no pátio da missa. De mansinho, eu e meu cachorro, pelas vielas assim, e fui olhar pela janelinha. Aquela igreja enorme. Todo mundo sentado, as famílias sentadas. O bebezinho no colo da mãe, o menininho de 3 aninhos do lado do pai, o bebezinho dentro do carrinho, de 7 anos, de 10 anos, sentadas, ouvindo o padre falar. E aquele silêncio, só ouvia a voz do padre. Aí eu falo, por que os cristãos evangélicos não conseguem assistir um culto em paz com seus filhos? E os católicos conseguem. Gente, fui conversar com Deus. E, de novo, a gente vem a desconstrução até mesmo da figura de um pastor. Porque eu acho que modernidade tem limite. Mas púlpito é um sacerdote que está ali. E esse sacerdote ele tem que ter, além de tudo, além do linguajar, da postura, as vestes. Uma criança que vê um pastor com a mesma bermuda, às vezes, no púlpito, ou a calça jeans rasgada que o pai usa, para eles é o mesmo homem. É diferente das crianças quando vê um padre. Só as vestes já impõem respeito. Um homem de terno, quando a criança olha, ele já olha com outro olhar do que um homem que está de bermuda e camiseta. É da criança isso, essas observações. Os pais dos católicos chegam em casa, o padre, tem que respeitar o padre, que não sei o quê, e dá toda a recomendação. Os próprios pais colocam o padre no púlpito, no altar. E os pais cristãos, às vezes, colocam os pastores e pastoras aonde? No lixo e na lama. Então, essas crianças, as referências que elas têm, elas vão ter de pai e mãe. E eu sonho um dia que tem uma igreja cristã, evangélica, protestante, em que os pais consigam estar ali com seus bebês assistindo o culto. Isso é para a família, gente. A família já é separada o tempo inteiro. A semana toda é separada, as crianças um monte de coisa para fazer, e vai para a escola e volta. E num dia, nem almoça mais junto, cada um no celular, e aquela coisa toda. E um momento que é para cultuar a Deus para a família, divide tudo de novo. Então, assim, isso é uma questão minha, né? Meu CPF, que eu sei que tem gente que concorda ou não concorda, mas é essa questão, né? Então, de novo, a gente entra o ensino que se dá em casa que vai se refletir na rua, né? Então, gente, eu vou parar, pastora, por aqui, porque já vai dar 11 horas e fica cansativo. Eu aprendi com meu esposo uma coisa. Não, a gente que estuda o cérebro, o que acontece? Ele tem um limite que ele aguenta informações, né? Uhum. Então, quando passa daquele limite, ele já se perde em muita coisa.
Então, eu vou parar por aqui para o povo conseguir pelo menos assimilar algumas coisas. Ficou faltando muita coisa, porque eu nem entrei realmente onde eu queria entrar, e ainda tinha um final que eu queria dar também. Mas, olha, eu acho que por aqui já dá para a gente repensar muita coisa, né? E eu ia me apresentar também, né, no final e Pois tal. faz, pastora, faz só o final, aí encerra, entendeu? Encerra. Não Tá, está mais absorvendo informação, só é para encerrar. só para encerrar. Então, assim, eu queria relatar, quando fala essa questão assim, agora eu falo assim, pastora, agora lascou. Porque minha vida já foi, minha infância já foi, meu pai já morreu, minha mãe também, e eu tô com meus filhos cheios de tribulação, se eu não cuidei de mim e eu tô toda atribulada, como é que eu vou fazer isso? Né? A gente chega num ponto que a gente não tem Como é mais que eu vou cuidar, né? como eu vou fazer. Se eu estou Então, precisando me cuidar ainda. exato. Isso aí é um ponto que as pessoas têm que entender isso, que antes dela, essa coisa do cuidar, né? Eu estava estudando sobre isso, né? A dor de quem cuida, que é muito difícil também. Pessoas que são taxadas na infância, por exemplo, muito jovem, e começa a ter que cuidar do irmão, cuidar da casa, essa coisa toda que é uma realidade. Essas pessoas, ela aprende isso na infância, que de cuidar antes da fase de entender o que é isso. Ela leva para a vida adulta uma coisa chamada assim: para mim ser amada, eu tenho que cuidar. Então, ela aprende dessa forma. Então, o que ela faz? É aquela cuidadora nata. Ela cuida da casa, dos filhos, da vizinha, da mãe, do irmão. Ela resolve tudo, ela vai, ela cuida, ela precisa, como se ela tivesse uma carência de amor que tem que ser suprida porque ela está cuidando, e essa pessoa vai amá-la mais porque ela está cuidando. O problema é que chega num Tem uma ponto que irmã aqui na sala que é desse jeito, pastor. Cuida do pai, do filho, do papagaio, do sogro, do tio, do primo. E aí o que Todo mundo. acontece com essa pessoa? Chega um ponto que isso cansa, porque a vida, relacionamento é mão dupla. E aí ela chega um ponto que ela começa a se frustrar e se culpar. Nossa, eu cuidei de tanta gente, quem cuida de mim? Ninguém cuida de mim, ninguém faz nada para mim, estou cansada. E começa essas frustrações na cabeça. Por conta de quê? Ela sempre foi uma cuidadora muito nova. Quando era para ela ser cuidada, ela cuidou. Então ela não aprendeu a ser cuidada. Ela aprendeu a cuidar. E pessoa que não aprende a ser cuidada tem dificuldade até de pedir ajuda. Não consegue, né? Então, assim, só eu abri essa dentro que você falou de cuidar. Mas, assim, para fechar, né, essa coisa, de novo, pastora, o que eu faço, não sei o quê, agora nós vamos falar, oh, glória. Gente, Deus, ele é Deus, que resolve, que cuida, que transforma, que liberta e que cura, independente de quê? Circunstância, tempo, ele é temporal. E é ele que nos formatou, e como diz o Salmo 139, todas essas coisas estavam escritas. Então, até o dia de hoje, quem está falando aqui já estava escrito, que você viveu, o que aconteceu com teus filhos já estava escrito. Beleza. Então, assim, tem uma mulher, ela no Rio de Janeiro. Imagina a situação. Essa mulher no Rio de Janeiro, negra, pobre, semi-analfabeta, e um filho praticamente de cada pai. Teve um pai alcoólatra, abusivo, e ela, desde muito cedo, a primogênita dessa geração, e espírita. E no Rio de Janeiro, as comunidades, os cristãos, principalmente os assembleanos, eles sempre tiveram, esse ponto eu tenho que tirar, eles têm um cunho evangelístico muito forte. Então, no Rio de Janeiro, quando a gente via as irmãs subindo, aquelas roupas, antigamente era aquela coisa bem fechadona, né? Com a Bíblia preta, que eles saíam até o pé. E elas subiam as comunidades, gente, um calor, aquela coisa toda, imagina. E o povo da comunidade, meio que, minha filha, quando apontava lá embaixo um crente, que eu sou carioca, eu sei dessas histórias, fechava-se tudo. Fecha janela, porta, portão, prende cachorro. Nossa. Porque os crentes é chato pra caramba, já vem com aquele papo de Bíblia, né? Aquela coisa toda. E essa mulher vivia nessa comunidade com esses filhos, aquela coisa toda. Ela era alcoólatra, então desenvolveu uma vida muito sofrida. Mas era uma mulher assim, muito doce com os filhos, né? Sempre cuidou, foi cuidadora. Ela cuidou dos irmãos, né? E esse pai abusador, ela mais velha, ela cuidava dos irmãos, tornou cuidadora desses filhos. Então, assim, emocionalmente os filhos foram bem amparados, mas passavam muita necessidade, muita fome. Ela sozinha, um filho de cada marido.
Imagina essa situação. Num belo dia, uma dessas irmãs, subindo a comunidade, bateram na porta dela. Ela estava com tudo fechado, janelinha, porta, campainha, tudo fechado. Mas teve um dia que essa mulher ela resolveu abrir a janela. Ela abriu a janela e botou a cabecinha assim para fora, e as duas irmãzinhas suadas, um sol Rio de Janeiro, 40 graus. E as irmãzinhas pediram um copo de água. As bichinhas só queriam água, não queria nem mais evangelizar. Aí essa mulher, com dó, foi lá, pegou a garrafa d'água e levou para elas. E nesse inteirinho, como estava muito sol, falou, entra um pouquinho, senta aqui que está muito sol. Pelo menos a senhora descansa. E ali elas entraram, beberam a água e evangelizaram essa mulher. Falaram de Jesus. E naquele dia, aquela mulher aceitou Jesus. Aleluia. Aquela irmã deixou uma Bíblia para essa mulher. E aí o que acontece, gente? O que nós vemos hoje? Hoje nós vemos uma infinita, uma infinita gama de possibilidade de aprender a palavra de Deus. Aquela irmã deu para essa mulher uma Bíblia. Gente, deixa eu ver se eu tenho uma aqui parecida. Vai, pastora. Cheguei. Tem crente aí ainda, o povo tá acordado. Dá um glória aí, por favor, me anima. Dá um glória Amém, aí. glória a Deus. Estamos aqui firme e forte. Ô, glória, Bianca. Então. Ó aqui o chat também, pastor. Ó, Glória a Deus. Tá dormindo, não. Glória a Deus, pastor. Eu cheguei tímida, já tô assim dada. Então, assim, essa mulher ganhou uma Bíblia. Pensa naquelas Bíblias antigas, capa preta, sem nota de rodapé. Ela não foi discipulada, evangelizada, nada. Ela só tinha uma coisa, uma Bíblia e a palavra de Deus escrita. Ou ela acreditava naquilo ali da maneira que estava escrito, ou ela desistia. Aquela mulher passou a ler aquela Bíblia. E ela lia como criança. Diz assim, né? Deixe vir que o reino de Deus é como as criancinhas, né? Aleluia. E aí ela lia aquilo ali, então para ela o que estava escrito, estava escrito. Ela parou de beber. E Aleluia. as noites que ela passava fora se embriagando, ela passava a noite e os filhos ficavam em casa sozinhos, ela passou a ficar em casa e ficava pelos quartos dos filhos com a Bíblia na mão, lendo. Porque ela acreditava que aquilo era sobrenatural. Ela nem sabia o que significava, se estava no grego, se estava no Egito, se tinha exegese, se tinha homilia, se tinha eclesiologia. Ela sabia que tinha escrito ali que Deus era aquele Deus que ela estava lendo. E dessa mulher, que é a primeira geração, ela é a primogênita dessa geração, onde todas as irmãs dela tinham filhos órfãos, mães solteiras, e estava vindo a outra geração, que tinha essa filha mais velha, que era dessa terceira geração. E aí essa mulher começou a orar, acreditar em tudo que Deus falava. Então, assim, gente, para resumir a ópera, da linhagem dessa mulher, dessa primogênita para cá, está cheio de pastores. Oh, glória. Glória ao ministério de louvor. Aleluia. Aleluia. Os pais dela, idosos, que diz que idoso é difícil de aceitar Jesus, foram para a glória com Jesus. Os sobrinhos, os filhos, os netos dela, um com 6 e com 8 anos de idade, foram para a igreja sozinhos um belo dia. E aí, no culto, quando o pastor falou, alguém aceita Jesus? Os dois, de mão dada, 2 crianças, netos dela, deram as mãos e foram lá na frente aceitar Jesus. E um bando de gente, quando viu essa cena, se prostrou diante de Jesus. A mãe dessas crianças não sabia onde eles estavam. Foi descobrir que eles simplesmente... A igreja era perto, eles foram para a igreja, aceitaram Jesus e um bando de gente aceitou junto. E o espiritismo e tudo quanto é maldição, isso, aquilo, que pode se imaginar, acabou. Os irmãos tiveram filhos, que os filhos estão também no louvor, que são pastores, isso e aquilo. 2 gerações já que essa mulher mudou.
uma mulher alcoólatra, negra, pobre. Jesus bateu a porta dela. Ela não tinha marido, ela tinha problema com a paternidade. Aleluia. E Jesus veio. E sabe o versículo que ela leu, que ela acreditou? É o que eu falei, aquela coisa que a gente fala que nós não somos pães. Pode ler, pastora? Tá aí? Eu vou botar aqui no chat. Tá, então eu vou ler aqui. Porque o teu Criador é o teu marido. Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda obra. Ela nunca esqueceu esse versículo. Porque quando ela leu isso, ela falou, não tenho marido, eu não tenho pai. Mas Deus é meu marido. E eu preciso o quê? De um marido. Eu sou uma mulher solitária, sozinha, com 5 filhos. E ela creu nessa palavra, sem exegese, sem discipulado, sem ir para o Google. Ela só creu. E colocou Deus nessa posição dentro daquela casa. Amém. E esta pastora que vos fala é a filha dela mais velha. Aleluia. Então, gente, é isso que a esperança que eu dou para essas mulheres, para essas famílias que acham, caramba, o que eu faço agora? Não tem mais jeito. Olha meus filhos do jeito que estão. Gente, creia nesse Deus. A ciência está aí para ajudar, e eu estou aqui, ajudo, e é real. Mas tem situações que Deus faz mesmo. E eu sou aqui o exemplo vivo disso. Essa mulher já partiu para a glória, mas todas as gerações estão aí para contar a história dela. E a bisneta dela foi apresentada na igreja. Então, quer dizer, gente, glória a Deus ou não é glória a Deus? Para esse Deus que é marido, que é pai, e que ele se coloca na função masculina, paterna, de homem, gênero masculino que a gente precisa. E quando a gente coloca isso e arruma este altar na nossa vida, porque a gente tem altares no coração também. Então, colocar esse altar com esse Deus no lugar dele, você muda a geração inteira. Você precisa de nada, você precisa desse Deus. Essa mulher só precisou disso. Foi praticamente a mulher que encontrou lá com Jesus no poço. E saiu correndo desesperada para anunciar tal da água, que deu água, que não dá água. Ela abriu uma janelinha e a irmã pediu um copo d'água. Então, gente, essa água que ela bebeu e que ela deu, que a gente está tomando até hoje, minha família inteira. E o espiritismo saiu, foi quebrado. Porque já vinha de uma linhagem de espiritismo. Eu estava sendo preparada para ser mãe de santo, quando fizesse 15 anos. Porque era linhagem daquelas coisas todas. E essa mulher quebrou isso. Gente, com uma força, com uma simplicidade. Não foi para congresso, isso e aquilo, pagou estadia. É muito bom esses congressos, as coisas grandes, essa igreja grande, não sei o quê. Mas, gente, acima disso, se você não estiver bem resolvida com esse pai, você vai estar só tomando remédio antitérmico. Porque esses congressos, esses momentos vão diminuir tua febre, mas a causa eles não vão atingir. Então, você não pode esperar um milagre de algo que Deus quer fazer na tua vida, que é um processo. Um processo é uma coisa, um milagre é outra coisa. Então, você tem que saber se Deus está querendo fazer um grande milagre ou se Ele quer que você passe por um processo antes do milagre. Né? Então, assim, essa pastora que vos fala, minha trajetória foi essa, eu virei uma estudiosa, eu sou professora de educação física, especializada em psicomotricidade. Depois eu fui fazer teologia, me especializei em aconselhamento bíblico pastoral e agora eu estou na área da saúde mental, clinicando com psicanálise, terapia, porque o ser humano é trino e eu resolvi estudar os 3, corpo, alma e espírito. Então, gente, eu termino minha fala aqui, 11 horas da noite, com prazer enorme, muito grata por essa oportunidade para a pastora. Eu espero que tenha sido edificante para Deus. Nossa. E tenha alcançado os corações no que precisarem, né? E mais para frente vamos ver o que Deus faz, porque, gente, eu acho que eu falei 1/3 do que era para falar. Nunca vi. Pastora, o irmão Tadeu está falando aqui, e nós, pastora, que somos homens e perdemos a figura feminina em casa. E ele ainda está dizendo aqui, continua, pastor. A senhora poderia responder? Homem que perde a figura feminina, ele perde também a autoestima dele. Porque ele tende a sempre buscar numa figura, por exemplo, feminina, mulher, às vezes uma mãe, em que a mulher não está querendo ser.
Então, ele começa a ter conflitos nos relacionamentos, porque ele vai tentar criar essa falta de mãe lá de trás, de afetos, de uma série de coisas, que a mãe, ela também mexe com o eu do bebê. Porque existe uma coisa chamada eu ideal e ideal de eu. O eu ideal, a mãe dá para o bebê. O que é o eu ideal? Ela diz que o bebê é tudo de bom e maravilhoso. É aquela mãe onde tem um show, um teatrinho. Aí as criancinhas estão dançando, aí todas as crianças vão para a direita e a dela vai para a esquerda. E a criança faz o quê? Olha para a mãe. O reforço é a mãe. E a mãe está lá assim, ó. Menina, não interessa se todo mundo foi para a direita, ela errou o passo. A minha mãe está aplaudindo, né? Agora, quando a gente cresce, a gente vai se deparar com uma coisa chamada ideal de eu. O ideal de eu é o mundo lá fora como ele te vê. E você vai ter que lidar com isso. Porque você não vai ter só aplauso, né? Então, esse problema com a maternidade nessa fase tem dificuldade de construir o eu, o ideal de eu. Porque ele nem teve um eu ideal bem elaborado, digamos assim. Mas é lógico, no caso dele inteiro, gente, é uma análise assim, é que nem médico. Tô com uma dor aqui, doutor, o que deve ser? Não sei, vamos fazer um exame para ver. Então, de uma forma geral, eu teria que conversar mais, né? A gente trabalha com análise, terapia é essa, é a cura pela fala. Ele vai falar, e a gente vai construir uma história por trás disso, né? Glória a Deus. Aleluia. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Amém, irmã. Pastora, rapidinho, só para terminar. Eu esqueci de Agora. mostrar a Bíblia que a irmã deu para minha mãe. Tá até toda arrebentada, ela aqui. Nossa. A única coisa que eu quis trazer da casa da minha mãe. Está aqui até hoje, para a honra e glória do Senhor, testemunha. Jesus entrou. Pastora, eu tô toda arrepiada. Olha, eu tô toda arrepiada dos pés à cabeça. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Irmão, o Senhor tem propósito em tudo, em tudo. Eu sempre digo, olha, você é projeto do Senhor. E dentro dos projetos do Senhor cabe todos. Cabe a todos. Nós estamos aqui para fazer parte desse grande projeto, Senhor. Ninguém está excluído dele, não. Para a honra e glória do papai. Eu quero agradecer aqui a irmã Darlene, que se colocou à disposição de estar conosco, trazendo os louvores. Quero agradecer a pastora Elizabeth, que se comprometeu de estar conosco. 2 horas de live, cheias de informação. Gente, nem água ela tomou, entendeu? Como que o negócio estava
fervoroso aí, né? A sede passando essas informações todas para nos acrescentar e todos nós crescermos juntos na palavra. Deus multiplique, pastor, na sua vida, que Deus multiplique na vida da irmã Darlene, que o Senhor venha transformar a mente dos irmãos que estão aqui, que tenham tido, assim, sabe, uma visão, assim, dos céus, e respostas vindas mesmo do trono do Pai, para tudo, em nome de Jesus. Irmã Luciane. Eu? Meu bem, você pode fazer essa oração para a gente estar finalizando a live? Por favor? Sim. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, querido e amado, estamos aqui diante de Ti nesse momento, apresentando ao Senhor todas as nossas aflições, nossos pedidos, os nossos anseios, nossos sonhos, que toda a nossa necessidade espiritual e material, física, humana, seja sanado pelo Senhor. Que o Senhor coloque sobre nós todo o ensinamento do Espírito Santo, que dentro de nós tenha a conformidade, a aceitação e a conciliação dos nossos desejos com a sua vontade nas nossas vidas, Pai amado. Ensine para nós, Senhor, mediante a Tua Palavra, sobre a luz da Tua Palavra, como que nós devemos, Senhor, enfrentar as situações adversas, físicas e também espirituais. Coloque sobre nós, Senhor, toda a sabedoria, todos os ensinamentos, todos os tipos de aconselhamentos espirituais mediante a luz da Tua Palavra, Senhor. Que estabeleça sobre nós, nossas famílias, nossos lares, nossas famílias, nossos filhos e cônjuges, tudo aquilo que o Senhor tem colocado para nós como ensinamento, como mandamento, Pai amado. Que o nosso coração, Senhor, seja inclinável, seja ensinável. Que nós deixamos, Senhor, de ter corações duros, corações machucados por corações de carnes curados. Que as feridas espirituais, elas sejam, Senhor, curadas em nós e nas nossas famílias. Para honra e glória do Teu santo nome, para todos sempre. Amém. Amém. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre nós, sobre os nossos familiares e as nossas crianças, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, Glória a um Deus. beijo no Amém. coração. Amém. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e vamos ter uma noite com o Papai. Amém. Tchau, tchau. Amém. Glória Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus.